Boa noite, Juventude Supere. Boa noite a você que está nos assistindo essa noite. Que bom que você escolheu estar conosco nesse culto. E continuando hoje a série de mensagens, o que desfaria Jesus, que é uma alusão ao que em seus passos, o que faria Jesus. E o que Jesus desfaria? Jesus desfaria o preconceito. João 1:46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Então, queridos, nessa questão de preconceito, até Jesus sofreu preconceito. E eu queria aqui mostrar para vocês o conceito de preconceito. O que seria o preconceito? O preconceito é o sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Tinha dois conceitos de preconceito no dicionário. Eu escolhi esse porque eu achei mais interessante, que ele é bem mais amplo, e ele mostra que, primeiramente, é um sentimento hostil. Por quê? O que é o sentimento hostil? É um sentimento que nos afasta das pessoas, porque parte de um pré-julgamento, de um preconceito sobre alguém, sobre quem a pessoa é, sobre o que a pessoa pode fazer. E eu queria aqui lembrar de uns fatos aqui que tanto eu quanto você já deve ter passado nas nossas vidas. Você deve ter na sua escola, no seu trabalho, em algum lugar, na sua infância, ter passado por algumas situações de alguém fazer um pré-julgamento de você sem nem mesmo o conhecer. Eu separei alguns aqui, que olha como ele é gordo, ali é a girafa, nossa como é magra, parece um alfinete, olha o cabelo dele, parece uma planta, branquelo azedo, sem referências, queridos, aqui, nem nenhum tipo de referência. Olha, esse aí parece um pintor de rodapé, o anão do Game of Thrones. Então, são palavras que muitas vezes as pessoas querem nos etiquetar, nos classificar, nos colocar um tipo de rótulo, sendo que as pessoas nem mesmo nos conhecem a nossa história. E eu lembro da minha infância, no momento da minha infância, quando me mudei para o centro de Belford Roxo. Eu morava ali na Rua Alberto Rocha, mais conhecido como, algumas pessoas chamavam de Morro da Galinha 2. As galinhas ali eram numeradas, tinha 1 e tinha 2. E eu morava ali nesse lugar que chamava Morro da Galinha 2. E ali naquele lugar existia um preconceito muito grande com pessoas nordestinas. E minha mãe, se estiver assistindo, ela vai lembrar desse fato. Minha mãe não deixava eu ir para a rua, ficava só no portão brincando. E eu tinha aqueles bonequinhos do exército, né, que já está na posição. Quem é de uma certa idade vai lembrar desses bonequinhos do exército. Já tinha um que é deitado, outro está em pé. E eu ficava brincando ali com meus bonequinhos. Aí passou um rapaz, e moleque nojento. E eles tinham esse pensamento a meu respeito. Eles não me conheciam, mas eles já tinham esse coisa. E eu nem falava com eles. Certo momento, um rapaz foi lá, pegou uma pedra e me deu uma pedrada na cabeça. E aí me socorreu, levaram para dentro, e a mãe perguntou: por que te deram a pedrada? Eu não sei. E conforme o tempo foi passando, as pessoas foram me conhecendo. Teve muita briga, teve muito problema comigo, né, nesse lugar, mas em um determinado momento eu venci. As pessoas permitiram que eu chegasse até elas, permitiram que eu fosse conhecido, e isso foi quebrado. E em Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, querido, quando Deus fez o homem, Ele usou o melhor molde, o molde perfeito. Não existe nada de errado com você, não existe nada de errado comigo. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Eu não posso me sentir inferiorizado por conta de uma palavra de alguém. Eu não posso também desferir nenhum tipo de palavra ou pensamento em relação a outra pessoa que nem eu mesmo conheço. E também, na minha vida mesmo, aqui mesmo na comunidade, eu conheci pessoas que eu vi assim, né? Eu entrei aqui em 2008, né? Em junho de 2008, eu vim em vez de fevereiro, mas em junho de 2008 eu entrei para a igreja como membro. E aí a igreja não era muito grande, e a gente, falando pelo corredor, as pessoas, aí tinha uma pessoa lá, que era a irmã Vanderlita. Eu olhava para a irmã Vanderlita assim, falei, Jeane, essa senhora parece tão malvada, cara de ruim. Mas eu não conhecia a Vanderlita. E conforme o tempo passando, aí, trabalhando ali na tesouraria, pude conhecer a Vanderlita de perto. E vi que a Vanderlita era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. E até hoje, a gente brinca, eu conto com a Vanderlita, a gente brinca, a gente conversa. Sábado mesmo, estava comprando perfume com ela. Outra pessoa, até brinquei, falei com a minha líder mesmo, a Mônica Leandro, que eu estava num PG, numa célula, e aí eles estavam lá, não os conhecia, mas eles pareciam uns sisudos, Leandro cara fechado, Mônica cara fechada, e falei, Jana, eles nem sorri, nenhum momento sorri, e eu falei assim, era aquela ideia que eu tinha, eu construí, a gente tem um preconceito, porque acaba construindo uma imagem de algo que a gente não conhece. Então, eu acabei pensando nisso, mais tardar, a pessoa acaba vendo a minha líder de pequeno grupo, líder de casais, célula, tá? Às vezes eu esqueço, célula. Então, hoje é minha líder, casal maravilhoso, inclusive às vezes a gente viaja junto, são pessoas maravilhosas, mas são ideias que construímos das pessoas. E às vezes a gente acaba tendo preconceito até mesmo de Deus. Mas como assim preconceito de Deus? Quando a gente acaba criando um pensamento que a gente acha que Deus está pensando a nosso respeito. Só que a gente, em vez de pensar algo positivo em relação a Deus, que Deus pensa de nós, que a própria palavra de Deus diz a nosso respeito, que Deus diz a nosso respeito, não, a gente pensa ao inverso. E aí a pessoa fala, cara, vacilei aqui, Deus mole, deu uma caída. E aí a pessoa acha que, por ela ter errado, ela pensa que, olha, já que eu errei, então Deus deve estar falando assim, olha, cara, do jeito que você está, não serve não. Você não dá para você voltar não. Se acerta aí. Quando que é justamente ao contrário. Deus quer que a gente se arrependa daquilo que a gente faça e procure a Deus, que busque a Deus. Eu vi uma mensagem num livro que eu li, que é Código de Honra, e no trecho do livro diz assim: a graça é como estar diante do juiz, ele sabe que você é culpado e ainda assim lhe dá um prêmio. Essa é a graça de Jesus. Não importa o que eu acho que eu sou. Na verdade, o que importa é aquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu não posso me achar merecedor de algo e tecer e pensar, não, o que Deus está pensando a meu respeito? Criar um preconceito em relação a Deus. Olha que insanidade. Da gente achar que é merecedor de alguma coisa, quando na verdade a gente vive pela graça, que é o favor imerecido de Deus. Então, querido, eu quero que nessa noite você crê que Jesus pode desfazer todo tipo de preconceito, todo tipo de pensamento que as pessoas têm a seu respeito, que estão entrando na sua mente, e até o que você pensa em relação aos outros. Porque nessa história não somos só os bonzinhos, não, os heróis, não, somos às vezes os vilões também. Não é porque estamos na igreja que às vezes não pensamos, tecemos pensamentos em relação ao outro que não são verdade. Aqui mesmo, eu já falei aqui, acabei de falar,
que eu pensava do meu irmão. O próprio Jesus passou por isso. Então, em João 1, 45 até o 49, Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele que sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E a ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, aquele pensamento que Natanael tinha a respeito de Jesus, em relação ao lugar de onde ele tinha vindo, caiu por terra. Por quê? Natanael permitiu que Jesus se aproximasse dele, permitiu se conhecer. Então, aquele pensamento, da onde você vem, já não importa. E um dos princípios que eu queria falar com você é justamente esse: honre as suas origens. Muitas vezes a gente começa a fazer conjecturas, pensamentos sobre quem vão falar, da onde você mora, quem é onde eu moro, quem é o meu pai, quem é minha mãe. E eu lembrei de situações minhas mesmo, de quando eu vou para um lugar, um trabalho, as pessoas perguntam: de onde você é? Onde é que você mora? E aí eu falo: Belfor Roxo. Belfor Roxo. E aí muitos nem sabem, né? Então você tira sal, tem dinossauro em Belfor Roxo, tem dinossauro em Belfor Roxo, tem asfalto lá, tem água encanada. A gente ouve essas coisas. Mas em um momento eu tenho vergonha de onde eu venho. Muito pelo contrário, o pessoal até brinca comigo lá, fala assim: você é prefeito de Belfor Roxo, você defende Belfor Roxo com residente. Mas é necessário eu me orgulhar de onde eu moro. Não posso depreciar. Eu lembro que até numa pregação, eu não lembro exatamente quem estava pregando, mas a pessoa falou exatamente sobre as nossas origens, de onde a gente vem. Se a gente vai para a internet e coloca algo malhando no lugar onde a gente mora, a gente está desmerecendo. Porque se eu estou aqui como cristão para ganhar um lugar, para ganhar uma comunidade, para ganhar uma cidade, eu não posso depreciar essa cidade. Não posso depreciar, porque depreciando a cidade, estou depreciando as pessoas dessa cidade. O que faz o lugar são as pessoas. Por que as pessoas às vezes fazem diferenciação da Baixada para a Zona Sul? Não é porque só as pessoas têm dinheiro, não. Porque eles acham que as pessoas são diferentes. Mas as pessoas não são diferentes. Elas só têm uma condição financeira diferente das outras. Têm os mesmos problemas, sofrem dos mesmos problemas, acordam com os mesmos problemas. Não possam ter preconceito com o próprio lugar onde eu moro. Então eu preciso ter orgulho das minhas raízes, ter orgulho de onde eu sou, de quem eu sou. De onde você vem, querido, não pode determinar o tamanho da sua fé. Não é porque eu venho ali do Morro do Falcão, que eu moro no lugar, que eu vou me sentir menosprezado. Muito pelo contrário. De onde eu venho como localidade, não importa. Importa quem eu sou em Jesus. Não é a questão geográfica que vai interferir em quem eu sou. Então aí, muitas vezes, cara, você não conhece a minha história, não conhece aquilo que eu estou vivendo, não conhece minha família, não conhece meus pais. Cara, eu vou te dar um exemplo aqui. A família de Jesus. A família de Jesus era igual o B.O., querido. É um B.O. certo, porque o pai casou com uma grávida de um filho que nem era dele. Olha que situação. E na palavra de Deus fala que José ia desfazer o casamento secretamente ali, mas o anjo veio a José no sonho e falou que
aquela criança vinha do Espírito Santo. E que ele tinha que ser o pai dele. Então, não é a questão de você ter uma origem que às vezes você nem gosta, não se orgulha muito. Talvez você tenha um pai, só tenha pai, não tenha mãe, tenha mãe, não tenha pai. Talvez você nem conheça seus pais. Mas Jesus foi tão bom, que em um determinado momento, ele uniu duas pessoas, mesmo que por um dia, para trazer você ao mundo. Para ver você como você é especial diante dele. Porque não é a origem, mas quem você é. E falando de origem, Mateus 13, 54 a 56. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então as pessoas estavam impressionadas ali com a sabedoria de Jesus, porque eles estavam começando a fazer o julgamento que Jesus, por Jesus ser de família pobre, Jesus automaticamente não teria conhecimento. Só que eles não sabiam que a sabedoria de Jesus não era uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vinha de Deus, através do Espírito Santo. Então, antes de você pensar na sua localidade, na sua origem geográfica, lembre-se o seguinte: o céu, antes de ser o nosso destino, ele é a nossa origem. Nós somos seres celestiais. Pastor Fabiano esteve aqui pregando, eu lembro se já tem 2 anos que ele veio aqui, e ele falava que nós somos seres celestiais tendo uma experiência terrena. Então, a gente tem que andar falando como alguém do céu, a gente tem que andar como alguém do céu, a gente tem que agir como alguém do céu. Então, não vamos nos esconder da nossa própria identidade. Nós vamos nos negar que nós realmente somos. O segundo princípio é: contrarie as estatísticas com gratidão. Lucas 11, 16 e 17. Prostrou-se aos pés de Jesus e ele agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Então, nessa passagem da cruz dos 10 leprosos, eles vieram até Jesus, foram curados e estavam indo embora. E uma pessoa voltou para agradecer. E esse alguém era quem? O samaritano. E no contexto bíblico, o samaritano era aquelas pessoas que não se davam bem com os judeus. Então essa pessoa agiu em contrapartida, completamente ao contrário de que muita gente vai pensar. É como se eu falasse assim: olha, eu passo por alguém, eu vejo a pessoa passando por uma necessidade, não falo muito bem com ele, mas não é porque eu não falo bem com ele que eu não vou deixar de ajudá-lo. A outra passagem, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 31 a 33. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, e o vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-se, moveu-se de íntima compaixão. Então, a primeira pessoa que passou, justamente falou: esse cara vai parar. É o sacerdote. Ele vai parar. Não parou. E o segundo é o levita, aquele que servia no templo, também não parou. E em contrapartida, quem realmente parou?
a mesma situação. O samaritano. Aquele que muitos poderiam julgar que seria a pessoa a primeira a passar batido. Não foi. Então, querido, independente da situação, da forma que as pessoas vão até nós, elas comecem a fazer pensamento, ter pensamentos a nosso respeito, proferir algumas palavras que venham nos ofender, que nos diminuir aquilo que Deus fez, a sua criação. Nós devemos agir de maneira contrária, agir na contramão. O preconceito é uma espécie de amnésia burra. Todo mundo já ganhou alguma coisa, nem que seja a tal da oportunidade. Quando falo em oportunidade, que o preconceito é uma amnésia burra, porque justamente todos nós, em algum momento, já tivemos a oportunidade de ser ouvido, de ser conhecido. E quando a gente começa a ser preconceituoso com outra pessoa, nós não estamos dando a oportunidade da pessoa ser conhecida. Em vez de eu chegar até a pessoa, ou pelo menos esperar aquela pessoa em alguma oportunidade ser conhecida minha, eu vou lá e faço julgamento. Não. Primeiro eu preciso conhecer a pessoa. Preciso saber quem ela é de fato. Não ter pensamentos apressados, generalizar, achar que, não, a pessoa tem que ser, porque parte justamente disso. Olha, eu vejo alguém em pé, aquele cara ali, ele parece assim, assim, assado. E fazer e ter algum tipo de comentário. Lembro que uma vez a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou comprar uma touca. Aí, que eu achava a touca legal. Aquela touca, né? Aquela redondinha. Achava a touca legal. Aí a mãe falou assim, meu filho, você vai ficar igual um bandido. E depois eu fui na loja, né? Botei a touca, olhei assim, esteticamente não tá legal. Tanto que eu tenho uma touca em casa, eu uso uma diferente. Eu uso que tem tipo uma caudazinha aqui, parece que eu sou cabeludo. Dá a impressão que eu sou cabeludo. Eu uso essa, a outra eu não uso. Mas por que vem esse pensamento às vezes? Que a gente olha para alguém de touca e fala assim, caramba, o cara parece um bandido. Você deve ter visto. Por que disso? Porque, consequentemente, você cresceu vendo desenho animado e o bandido sempre usava uma touca. E aí, qual a impressão que você tem? O que você marcou? Todo mundo que usa touca parece que é bandido. Mas não é. O que faz o bandido não é o que ele está colocando na cabeça. É quem ele é. As suas ações. Posso estar de touca, você pode não gostar, pode ser feio, ok, feio. Mas isso não me define como alguém que comete um crime. Mas é um pensamento criado dentro de um meio, de que pessoas com uma determinada aparência são determinadas pessoas. E o terceiro princípio é: vença o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querido, às vezes você vai ouvir coisas que você não gosta, vai ter ações de pessoas que você não vai querer ver, não vai querer ouvir, mas nós como filhos adotados, nós não somos órfãos, ao ponto de reagir da mesma forma, de devolver na mesma moeda. O nosso pai, nós não precisamos ser justificados, ficar se justificando, nós já somos justificados por Jesus Cristo. Então não ficar
olha, fez comigo, bateu, valeu. Não tem aquele lance de tem muita gente que fala que enche a boca para falar. Olha, se fizer comigo, vai ver, hein? Não leva já fora para casa, não. O crente leva, querido. O crente leva. A gente não devolve as coisas da mesma moeda. Porque a gente tem um Senhor que nos justifica e nos defende. A nossa defesa é de Cristo. A justiça, ela é de Deus. Ela não é humana. Ela é de Deus. Mateus 5, versículo 43 a 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu irmão, o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então, aquilo que eu tinha dito é que esse versículo fala, ainda reforça: nós não vamos devolver nada da mesma moeda. Jesus fala ao contrário: precisamos amar os nossos inimigos. Mesmo que a pessoa, às vezes, ela não se declare seu inimigo, simplesmente ela tem um pensamento a seu respeito. E a gente também tem que amar o nosso próximo. Como eu falei, não é uma questão de só o outro, que a gente coloca no ponto de vítima. É nós também. É quando eu olhar para o meu irmão, eu olhar como criação. É um filho de Deus. É uma criação. E não pode ser reduzida a qualquer tipo de pensamento depreciativo. A bondade que você precisa mora em você. Sempre vai ser mais difícil fazer o que é certo. Faça e glorifique a Deus. Você vence o preconceito toda vez que deixa alguém recomeçar. Concluindo. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos. No espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, de 9 a 18. Querido, que nessa noite você possa desfazer todo tipo de pensamento depreciativo em relação aos outros. Pensamentos que possam diminuir aquilo que Deus criou com tanto carinho, o ser humano, uma obra-prima de Deus. Que você possa também não se sentir reduzido por qualquer tipo de palavra que alguém venha a te dizer. Mas lembre-se do quanto Jesus te ama e o que Jesus pensa a seu respeito. Jesus te trata como filho, te quer como filho. Então o filho, ele tem um pai. E o pai, tendo um pai, nosso Jesus Cristo, ele não nos deixa órfãos, para não nos sentirmos depreciados. Que você possa ser abençoado com essa palavra nessa noite. Que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.
Uau, que palavra incrível. Louvado seja Deus pela tua vida, Davidson. Foi incrível, mensagem forte e impactante. Eu quero chamar o meu brother aqui para a gente conversar e compartilhar sobre cada princípio que foi revelado aqui, o Alex. Amém. Alex, essa mensagem forte, qual foi o princípio que mais te marcou? Cara, o que mais me chama a atenção são os exemplos que Jesus deixa, né? Minha esposa diz isso, né? Vai concordar lá em casa. Eu sou casca grossa, sabe, mano? Pra me sentir ferido, assim, é bem complicado. Mas muito disso é porque eu vejo esses exemplos de Jesus, né? Como o Davidson colocou aqui. E eu penso, como eu vou ter tempo para ter mimimi se for depreciado, se ouvir algo que não diz quem eu sou de fato. Quando eu olho o exemplo de Jesus, Que ele pensa sobre você, né? eu fico imaginando ele, sabe? Passando por todas essas coisas e de repente me ver choramingando pelos cantos de ter ouvido algo que não representa a forma que ele me vê, né? Sim. Como você falou. Ele tendo passado por tudo isso que nós ouvimos. Tipo, bicho, você tá passando por isso aí, eu também passei, muito pior. Então, eu não me sinto... claro que tem outras circunstâncias, mas muito disso, assim, de não ter muito esse chororô, muito esse mimimi por algumas coisas que a gente passa, é por conta do exemplo de Jesus. Mas não tem nada que a gente passe aqui que ele não tenha passado com louvor, né? Que isso é que é o mais interessante, os ensinamentos que ele deixa em todos esses momentos desafiadores. Isso é o que mais me chama a atenção, ouvir as histórias, os exemplos que Jesus deixa, isso, a palavra é o que mais me chama a atenção. Mas também quero te ouvir, assim, o que chamou mais a tua atenção nessa palavra? Olha, eu anotei aqui, o que mais me chamou a atenção foi esse tópico, foi o último tópico, que foi vença o mal com o bem. Né? Quantas das vezes ali a nossa humanidade, né, decaída ali, adâmica, né, você vai responder alguma situação do teu jeito, mas Jesus nos faz o convite da gente sempre responder como Jesus ia responder, como eu tenho que seguir o mestre, como que ele ia fazer? Exatamente. Opa, é o Senhor que me justifica, eu tenho um Pai, né? Então o que mais me pegou foi esse tópico aqui, vença o mal com o bem, é um convite do Pai para nós, né? Verdade. Mas não, eu quero estender, né? Sim. Como muito do que a gente está dizendo aqui. E, pessoalmente, Reinaldo, qual a experiência que você já teve, pessoal, relacionada a esse tema? Mas eu não quero parar aí. Sim. Quero estender. Uau. Eu quero saber da tua reação cristocêntrica a um momento como esse, a uma situação como essa. Sim. Bom, como eu falei aqui na primeira pergunta, já foi um spoiler já. O convite do mundo, das circunstâncias, do que te rodeia é realmente responder de outra forma, partir para cima e tal. Não, é isso aqui, eu vou me justificar, não é nada disso e tal. Você me tratou porque eu sou um pouco assim, um pouco assado e tal. Não, eu vou responder dessa forma. Mas passei sim por infinitas situações, né? Nós moramos em uma baixada, eu mesmo tive um problema de um trabalho, um cara não me deu o trabalho porque eu morava na baixada e não tinha carro. E aí, naquele momento, eu respirei, né, e tal, mas aí eu me apeguei na palavra do Senhor. Como que Jesus ia responder nessa situação? Né? Porque ele nasceu na manjedoura ali, num lugar bem pobre, não era um lugar legal, e aí eu passei ali pela mesma situação. Falei, poxa, então o meu mestre nasceu num lugar também, eu nasci no Cocó-da-Ema, né, um dos lugares mais perigosos aqui da Baixada Fluminense. Então você imagina, ele estava com razão, o cara, né? Não, você mora muito longe, não vai ter como chegar aqui. E como que eu respondi? Eu fiquei quieto na minha, Senhor, me justifica. E lá na frente, porque eu orei e decidi caminhar com Jesus, aquela porta de emprego se abriu e eu já tinha ali o recurso, o carro para chegar, tudo aconteceu. Por quê? Eu decidi
realmente escolher a melhor parte, responder como Jesus iria responder. E aí eu quero aproveitar aqui outro bate-papo, aqui nesse bate-papo, perguntar para você, Alex, em qual situação aí que você passou, que foi desafiadora, e como você respondeu? Você decidiu responder como Jesus iria fazer, ou foi no sangue ali, sangue, fogo, ferro? Verdade. Como eu disse, né, assim, eu não sou dos mais delicados, mas Deus prepara todas as coisas, né? Sim. Esse momento Deus sonhou que aconteceria. E a minha experiência é muito recente. Experiência que vale a pena. Uau. Porque eu tenho Então. várias experiências que eu ainda estava nesse processo de aprendizado que não vale a pena. Assim, a resposta não foi a resposta que Jesus daria. Sim. Mas foi muito, isso é muito fresco. Eu estava num determinado lugar com a minha esposa e aos que conhecem, né? A minha esposa é linda e tem um naipe de rica, mano. Kátia é verdade. Eu falo, ela passa batida de rica, batidaça. Classe A, né? Classe A, ela é da prateleira de cima. Nós estávamos em um determinado lugar. A gente estava num determinado lugar e caminhando normalmente, pá, e eu percebi que ela olhou para o lado. Sim. E viu que alguém me olhava. Isso acontecendo, né? E percebeu que alguém me olhava de uma forma diferente. E aí eu olhei para ela e eu não vi a pessoa, eu vi a reação diferente da minha esposa. Estava ali de mão dada, eu vi a reação diferente dela. E aí eu perguntei, o que aconteceu, filha? Não, estava te olhando. E eu perguntei, mas o que aconteceu? O que chamou a tua atenção? Ela, não, filho, é porque você é diferente. Uau. Aí eu segui, ouvi aquilo, mas fiquei pensando, sabe? Depois que passou, caminhamos, fomos fazer as coisas que a gente precisava fazer no lugar que nós estávamos. E o que me chamou a atenção, e hoje faz sentido para mim, hoje, né, quando eu recebi esse convite, decidi estar aqui, passou a fazer sentido. Agenda do céu. Foi o que gerou no meu coração. Porque, e isso traz uma diferença na minha vida. Porque em alguns momentos, Arnaldo, eu preciso fazer força para desenvolver aquilo que Jesus espera, sabe? Sim. Reagir como Jesus espera que eu reaja. Em muitos momentos eu preciso me esforçar para isso. E essa experiência não. Ouvir aquilo, certamente foi algum desse olhar que não vale a pena, Sim. que pelo rosto da minha esposa, né, hoje, depois passando, começou a fazer sentido. Isso não me gerou ira, sabe? Sim. Isso não me deixou irado. Pensar que alguém me olhou de forma diferente, me diminuiu de alguma forma, ou pensou que eu era alguém que de fato eu não sou em Cristo. Como você conquistou isso? Esse equilíbrio, né? Mano, esse ambiente, né, assim, esse lugar, assim, agir naturalmente vem muito de estar colado, bem mais próximo de Cristo. Uau. Eu atribuo muito disso ao meu paizão espiritual, às amizades que eu tenho, a minha esposa, né? Essa tá sempre me dando alguma lição, mas ouvir tudo que eu ouço, sabe? Principalmente no ambiente onde eu estou hoje, graças a Deus, me fez agir naturalmente para a situação, porque o que me chama a atenção foi naturalmente não sentir raiva da pessoa, não Sim. ter ódio, não reagir de forma... Decidiu imitar Jesus, Exatamente, né? assim, aconteceu, graças a Deus, naturalmente, assim, para mim é uma vitória enorme, eu louvo muito a Deus por isso, foi de fato um ganho enorme para mim ter passado por isso, e hoje está fazendo sentido ter passado por isso naquele dia. Top. Bom, esse foi o nosso bate-papo e o convite de Jesus, e uma das frases ali dos princípios que o Davidson ministrou, a bondade que você precisa mora em você, o Espírito Santo de Deus mora em você. Se você está conectado, se nós estivermos conectados com Jesus, certamente nós iremos responder da forma certa, que é, o Senhor me justifica, então eu vou dobrar o meu joelho e vou responder como Jesus faria, né? E Jesus quer que sejamos capazes de banir o preconceito em nós, porque eu
também, bicho, foi muito preconceituoso. Imagina, já tive situações, eu mesmo aqui estou com o meu amigo Joab, quantas vezes eu falei com o Joab, aquele cara é marrento, mas na realidade, a marra às vezes estava em mim, né? Aquele cara é assim, calma, Heraldo, não é isso. Ele sempre fala, calma, quem conhece o Joab, né? Que ela fala mais tranquilo, calma, não é isso, Heraldo, e tal. Hoje, né, com os 36 a gente já consegue ter um equilíbrio aí. Mas esse é o convite de Jesus para nós. Exterminar o preconceito que há em nós. Olhar para as pessoas com honra. Decidir olhar para cada pessoa com honra. Honrar, porque a vida flui através da honra. A realidade do mundo é combater dessa maneira mesmo que a gente falou aqui, vou chamar para briga, vou fazer isso, fazer aquilo, não vai ser assim e tal, né? Mas a realidade do céu é totalmente diferente, e o convite de Jesus para nós hoje é esse, vamos caminhar com Ele e decidir responder como Jesus faria. Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com vocês. Quinta-feira estaremos aqui 7h30, então fique ligado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.